Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. É um programa feito em cima desse livro aqui, ó, o Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. É um estudo que a gente não pode perder, né? Não tem como deixar passar batido. O objetivo desse livro é um estudo sistematizado, mais de 20 anos de pesquisas, que sintetiza mais de 600 obras, mais de 200 do plano físico, que já está catalogado aí, com os links para a pessoa conferir nas obras originais. Então ele facilita a nossa trajetória, tanto a busca da origem, da natureza e da destinação do ser. No mínimo ele é um manual de saúde integral, mas de autoconhecimento, de autoajuda, principalmente para termos uma ideia da linguagem universal a qual Kardec usou para a elaboração, a organização dos ensinos dos espíritos, dando origem ao que nós chamamos de codificação. Este livro aqui já está na 4ª edição. Você tem que adquirir o seu. Se já adquiriu, adquire outro e dê de presente. Na página 186, tem um trecho do livro Amor Imbatível, Amor, da Joana de Ângeles, que diz assim: quando alguém emite uma onda inferior, subpersonalidade, a mesma sincroniza com uma faixa equivalente que se encontra naquele contra quem é direcionada a vibração, estabelecendo-se um contato infeliz que provoca idêntica reação. Nós percebemos nessa situação, quando alguém está, vamos falar assim, em desarmonia, a desarmonia alimenta-se de desarmonia. Às vezes eu estou tão perturbadinho que eu provoco o outro para gerar esse energismo deprimente para que eu me sustente naquela vibração. E quando eu não encontro essa sincronia no outro para estabelecer esse contato infeliz, que seria o da ofensa e do revide, eu posso começar o meu processo de cura, porque eu encontro a compaixão, a tolerância, o perdão no outro, e ao invés dessa onda deprimente chegar lá e estabelecer o processo de retroalimentação, ela volta com a informação contrária ou com a virtude oposta. E quando ela chega no meu cenário, eu já começo a receber informações diferenciadas e acalmar-me, e depois, na sequência, já o desejo de pedir desculpa, de pedir perdão para a pessoa a quem ofendi e assim por diante. Mas quando ela vai e ao mesmo tempo a pessoa rebate, revida, como nós falamos, bateu, levou, aí ela se potencializa e volta, e a tendência é ela permanecer nesse ciclo deprimente que nós chamamos de mecanismo obsessivo. Isso seria a causa de autoobsessão? De Ou algum outro nesse transtorno? sentido, exatamente não, porque eu estou agredindo o outro. A autoobsessão é quando eu entro num processo de autoculpa e de autopunição. Aí é autoobsessão, é no meu circuito interno que está acontecendo a coisa. Nesse caso, eu emiti uma onda vibracional, ela sintonizou com outra frequência ou recepcionei essa onda que alguém me direcionou. Aí sim é um processo obsessivo, no caso aqui de encarnado para encarnado. Agora, o mecanismo de autoobsessão é quando eu brigo comigo mesmo. Aí são os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus conflitos internos gerando esse estado perturbador ou enfermiço, tanto atingindo o físico, quanto o emocional, o psíquico de um modo geral, ou até a minha parte moral. Sebastião, ajude-nos a compreender o que é obsessão e como ela chega até nós. A obsessão começa com aquele pensamento fixo, onde eu não abro mão daquela situação. Então a ideia fixa já é um processo obsessivo, pelo menos inicialmente falando, ou no estado mais sutil da situação. Pode ser por uma coisa, por uma pessoa, por situações. Quer dizer, eu fixo a ideia naquela situação e me aprisiono, não possibilito, ou não tenho oportunidade de enxergar outras realidades. Pode ser por uma pessoa, onde eu acho que a pessoa é minha. O filho é meu, o marido é meu, a esposa é minha, a dor é minha, porque tem pessoas que são obsessivas nesse sentido, por enfermidade, coleciona a enfermidade, eu acho que registram em cartório, porque não abre mão, porque não cura, o remédio não faz efeito, o passe não faz efeito, a cirurgia espiritual não faz efeito. Mas o processo obsessivo, de fato, é quando estabelece essa conexão entre uma realidade e outra, onde eu ofendo alguém
e há um revide. Esse é o que é o mais grave. E a partir daí tem várias frequências desses estados obsessivos. Mas a ideia fixa em alguma coisa, o não abrir mão daquela ideia, já é um processo obsessivo, às vezes de pequena monta, ou pode até chegar numa grande situação nesse sentido. E qual é a forma mais eficiente de curar a obsessão? Se fosse observar em nossas casas espíritas, a começar por nós dirigentes, que não abrimos mão das nossas ideias, aquilo é um processo obsessivo. Além de não abrir mão das nossas ideias, ideias cristalizadas, que geram esses processos, eu quero impor as minhas ideias aos outros que chegam. Eu acabo criando uma obsessão coletiva naquela casa, porque todos têm que vestir a minha camisa e acreditar como eu acredito. Do contrário, eu começo um processo de perseguição, eu convido as pessoas a se retirarem da casa e assim por diante. A cura começa, em primeiro lugar, segundo Allan Kardec, porque ele mostra que existe 2 únicos meios de nos livrarmos da obsessão ou de solucionar a questão. Se for, no meu caso, de obsediado, eu quero curar-me, eu preciso pelo menos do conhecimento de causa, o porquê está ocorrendo a situação, e ele falava da prece fervorosa. E fé já é esse conhecimento de causa. E a mudança moral. Na realidade, ele falou a prece fervorosa e a mudança moral, os esforços diários para se transformar moralmente. Conhecimento de causa é o que nós chamamos de fé raciocinada. Eu preciso saber o que está acontecendo e propor mudança no meu comportamento, nos meus padrões vibracionais, porque ele também já mencionara na Revista Espírita de 1862, no mês de dezembro, que pior do que os obsessores são as nossas más inclinações, são elas que os atraem. Então, se eu mudar os meus padrões vibracionais a partir desse conhecimento, que Joana de Ângeles prefere estender para mais um elemento, ela fala, se o chamado obsessor encontrar em nós lucidez, que é o conhecimento de causa, encontrar o cultivo de valores morais, e não só isso, em harmonia, porque eu posso estar tentando mudar moralmente, mas num processo muito além das forças que eu tenho, e às vezes acaba ser asfixiante para mim. Então eu estabeleço um processo onde eu suporto aquela transformação gradativa, por isso que precisa ser em harmonia. Eu vou deixar, a minha meta é deixar de comer carne, vamos dar um exemplo. Então eu vou diminuindo a quantidade, vou fazendo um trânsito amoroso com o meu corpo, vou ofertando coisas que ele não conhecia antes, até que eu estabeleça esse processo, porque às vezes a minha obsessão é pela carne. Às vezes eu não como durante o dia e durmo, acordo com o gosto da carne na boca, porque eu passei a noite inteira em frente das churrascarias comendo carne, negando isso ao meu corpo. Então, sem esse desatino ou essa maneira desestruturante da sua própria realidade, estabeleça propostas e gradativamente vai trocando algo menos nobre, se assim você julgar, por algo mais nobre segundo a sua visão, o que lhe faz bem e ao mesmo tempo exemplifica um grande bem para aqueles que estão à nossa volta. Sebastião, na sequência tem um outro trecho também, na mesma página, 186 do livro Despertar, da consciência do átomo ao anjo. Esse trecho diz assim: a partir dessa ligação infeliz, inicia-se uma parceria que quase sempre culmina em processo obsessivo de encarnado para encarnado, construído pela ofensa e pelo revide. De encarnado para desencarnado, ocorre pelo processo de afinidade e reciprocidade. Em alguns casos, o fenômeno acontece de desencarnado para encarnado, quando o desencarnado encontra as matrizes no encarnado. E agora, porque só em alguns casos o desencarnado para encarnado? Quais são esses casos, Sebastião? Dê-nos exemplos, por favor. É o que Allan Kardec já dissera. O que atrai os desencarnados são as nossas imperfeições. Pior do que eles, com todo respeito, chamados obsessores, são as nossas más inclinações. Se eles encontrarem essas brechas em nós, eles entram. É o que Joana falou. Se eles encontrar lucidez, harmonia e a transformação moral levada a efeito, eles não vão encontrar essas brechas. Mas além de não encontrar harmonia
encontra a ignorância e ainda um comportamento indevido, onde nós vamos, a partir do pensamento, do sentimento, da palavra e atitude, formar parcerias. Mas se encontrar sempre um ambiente harmônico, a pessoa se esforçando para mudar e buscando conhecimento a cada dia em maior profundidade, jamais. Pelo contrário, ele vai criar mecanismo para acordar o chamado obsessor, que talvez não queira o nosso mal, ele só veio atraído por uma sintonia semelhante ao que ele sabe fazer. Então, se eu gosto de falar da vida alheia, alguém que também gosta chega próximo de mim. Se eu gosto de beber, alguém que também desencarnou e continua com os mesmos desejos, só vai somar-se a mim. Se eu tenho desequilíbrio na área sexual e não educo, alguém deseducado nessa área que desencarnou vai somatizar as suas ondas vibracionais com as minhas. Na realidade, o máximo que o obsessor faz nesse processo é ativar o desequilíbrio que existe em nós. Eles nem precisam fazer nem as parcerias na atualidade, conforme alguns autores. Sebastião, a gente vai para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho com mais um trecho do livro Despertar da Consciência. Não sai daí.